Bem-vindo ao podcast Vozes da Fé, um espaço de reflexão bíblica e fé prática. Eu sou Sofia, e aqui a fé reformada encontra a vida real. Em um mundo de ruídos e incertezas, há uma voz que permanece, a do Deus soberano, revelado em sua palavra, eterno na sua trindade e perfeito em seus decretos. Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fundamentos da Fé, em nosso podcast Vozes da Fé, um espaço de reflexão, doutrina e esperança, onde revisitamos os pilares que sustentam o cristianismo reformado. Hoje, vamos mergulhar juntos nos primeiros capítulos da Confissão de Fé de Westminster, da Escritura Sagrada, de Deus e da Santíssima Trindade e dos eternos decretos de Deus. São temas que nos lembram que a fé não nasce do acaso, mas da revelação do Deus que fala, que se relaciona e que reina soberanamente sobre tudo. Prepare o coração, porque hoje não falaremos apenas sobre teologia, mas sobre o Deus que se revela, se relaciona e reina soberanamente sobre tudo. Onde o nosso coração hoje se volta para os alicerces da verdade, aquelas pedras antigas sobre as quais a Igreja de Cristo foi firmada. Vamos caminhar juntos pelos primeiros capítulos da Confissão de Fé de Westminster, da Escritura Sagrada, de Deus e da Santíssima Trindade e dos eternos decretos de Deus. 3 colunas que nos lembram que a fé não nasce do acaso, mas da revelação do Deus que fala, que se relaciona e que reina sobre todas as coisas. Prepare-se para um encontro profundo, onde doutrina e devoção se unem em adoração. E, para essa jornada teológica, temos hoje a honra de conversar com um dos grandes arquitetos do pensamento reformado, um homem que nos ensinou a ver a soberania de Deus em cada detalhe da vida, o teólogo Calvino. Que privilégio imaginar essa conversa entre a fé viva e o pensamento profundo de um servo que dedicou toda a sua vida à glória de Deus. Saudações, irmãos! É uma alegria poder falar sobre o Deus que se revelou em sua palavra, sobre sua eterna sabedoria e sobre o mistério bendito de sua Trindade. Tudo o que somos, tudo o que cremos, deve começar e terminar na glória de Deus. Que este diálogo nos leve a contemplar mais profundamente a sua verdade. Obrigada, Mestre Calvino. E é com essa reverência e expectativa que damos início ao nosso bate-papo de hoje, explorando juntos as verdades que sustentam a fé reformada e que ainda ecoam com poder em nossos dias. Calvino, o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster fala da Escritura Sagrada, apresentando a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Num tempo em que tantas vozes disputam nossa atenção, por que essa afirmação ainda é tão urgente hoje? Porque quando a voz de Deus se silencia em nossa consciência, outras vozes tomam o lugar. A Escritura é o sopro divino preservado. Como Paulo escreveu, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, segundo Timóteo 3,16. A palavra é a lente pela qual vemos o mundo corretamente. Quando ela se apaga, a alma fica confusa e a sociedade perde seu norte. Sem a Escritura, o homem se torna um náufrago em meio às opiniões humanas. E a confissão também afirma que a Bíblia é suficiente, clara e necessária. Mas muitos hoje dizem que a fé precisa de novas revelações ou experiências para ser completa. Ah, Sofia, o coração humano é inquieto e busca novidades, mas a voz do Espírito não muda. O mesmo Espírito que inspirou os profetas e apóstolos ainda fala por meio das mesmas palavras. A palavra não precisa ser aprimorada, precisa ser ouvida. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmos 19:7. Quando abrimos a Escritura, não estamos diante de um livro antigo, mas diante do próprio Deus que fala. E é por isso que a fé reformada se ergue sobre o princípio:
Sola Scriptura. Somente a Escritura como autoridade final para a vida e piedade. E se a Bíblia é a revelação perfeita de Deus, precisamos agora olhar para o próprio autor dessa palavra. Quem é o Deus que fala, se revela e convida o homem à comunhão? Vamos ao segundo capítulo da Confissão. Calvino, o segundo capítulo da Confissão de Fé de Westminster trata de Deus e da Santíssima Trindade. Ele descreve Deus como o ser mais puro, perfeito em si mesmo e todo suficiente. Mas como podemos compreender, mesmo que parcialmente, esse Deus infinito? Não podemos contê-lo, Sofia, mas podemos conhecê-lo. O Deus das Escrituras é autoexistente, eterno, imutável. Moisés o ouviu dizer: "Eu sou o que sou." Êxodo 3:14. Essa frase contém todo o mistério e toda a segurança da fé. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E, no entanto, esse Deus que é uno revelou-se em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas um só Deus em perfeita comunhão. O Pai é o Criador e fonte de toda a vida. O Filho é o Redentor que se fez carne e habitou entre nós. E o Espírito é o Consolador que habita em nós e aplica a obra da salvação. A Trindade é o coração do amor eterno, porque antes que o mundo existisse, já havia comunhão e amor. Exatamente. O amor não nasce em nós, ele procede de Deus. 1 João 4:8. Quando conhecemos o Deus triuno, descobrimos que fomos criados para participar desse amor. A oração, a comunhão e a obediência não são deveres frios, mas o retorno ao lar, ao seio da Trindade. E é por isso que Cristo disse: "Permanecei em mim e eu permanecerei em vós." João 15:4. A fé é isso, uma vida dentro do amor que vem de Deus e volta para Deus. Falamos da revelação divina e do Deus triuno que nos acolhe, mas há ainda um mistério que percorre toda a Escritura: o plano eterno que sustenta todas as coisas. Vamos agora ao terceiro capítulo. Calvino, o terceiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster trata dos eternos decretos de Deus e afirma que o Senhor, desde toda a eternidade, ordenou tudo o que acontece. Como entender essa soberania sem perder de vista a bondade e a justiça de Deus? É um mistério que só pode ser compreendido de joelhos. O nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe agrada. Salmos 115, versículo 3. Nada é fruto do acaso. O destino não é uma força cega, mas a mão sábia de um pai amoroso. Isso não significa que sejamos marionetes, mas que toda a história humana se desenrola sob os olhos daquele que tudo governa para a sua glória e para o bem dos que o amam. Romanos 8, 28. A soberania de Deus é o travesseiro do crente cansado, porque até as lágrimas têm um propósito. Então, até o sofrimento está dentro dos planos de Deus? Sim, Sofia. Mas precisamos compreender: Deus não é o autor do mal, embora use o mal para cumprir seus desígnios santos. Veja o exemplo de José no Egito. Seus irmãos o venderam, mas Deus transformou a dor em livramento. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Assim também foi na cruz. Cristo foi entregue conforme o determinado desígnio e presciência de Deus. Atos 2, 23. O que parecia derrota era, na verdade, o maior triunfo da história. O crente maduro aprende a ver graça onde o mundo só vê tragédia. Isso nos leva a um lugar de descanso e reverência. Saber que nada escapa das mãos de Deus muda a forma como vivemos. Calvino, como essa doutrina deve moldar nossa prática diária? Deve gerar confiança e humildade. Confiança porque Deus está no controle mesmo quando não entendemos. Humildade porque não somos senhores do amanhã. A resposta à soberania de Deus é simples e profunda: obediência diária e adoração constante.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Crer nos decretos eternos é viver com paz no presente. Hoje, percorremos 3 capítulos fundamentais da Confissão de Fé de Westminster. 1. Da Escritura Sagrada, onde Deus fala. 2. De Deus e da Santíssima Trindade, onde Ele se revela. E 3. Dos eternos decretos de Deus, onde Ele reina e dirige toda a história. E tudo isso aponta para uma só verdade. O Deus soberano continua se revelando em amor. Diria a quem nos ouve: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Salmos 27:14. A Escritura te guia, o Deus triuno te sustenta, e os decretos eternos te asseguram que nada é em vão. Volte à palavra, porque ali está a voz que restaura. Volte à oração, porque o Espírito intercede por ti. E olhe para Cristo, porque nele está a plenitude da graça e da verdade. Amém. Que essas verdades fortaleçam sua fé e acalmem seu coração. Este foi o Fundamentos da Fé em nosso podcast Vozes da Fé. Eu sou Sofia e hoje conversei com Calvino sobre as colunas que sustentam nossa crença reformada, a Escritura Sagrada, o Deus triuno e seus eternos decretos. E tudo isso aponta para uma só verdade: o Deus soberano continua se revelando em amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a sua palavra continue sendo lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Chegamos ao fim deste episódio. Hoje refletimos sobre a autoridade da palavra de Deus e como uma fé centrada em Cristo transforma nossa vida diária. Inscreva-se no canal, ative as notificações e siga nossas redes para mais devocionais e estudos bíblicos. Não perca os próximos episódios e venha aprofundar sua fé conosco.